Saudações, estamos aqui com mais um Talk to Macau. Dessa vez vou entrevistar duas pessoas muito importantes aqui na decisão da minha carreira, que é o Mauro Sacchi e o Tomás Sacchi, pai e filho, meu grande amigo de infância. E o pai do Tomás, que foi a primeira pessoa que eu conheci realmente como arquiteto e que a partir desse dia passou a ser uma grande motivação, uma grande inspiração para eu me direcionar para essa carreira. Separei algumas questões aqui que eu acho que podem ser muito esclarecedoras, muito inspiradoras para quem busca para quem se interessa pelo mundo da arquitetura. Para você, primeiro é saber quais foram as suas inspirações para resolver ser arquiteto. Eu acho que eu sempre tive o pé na arte. Desde adolescente eu trabalhava com a parte de artesanato, trabalhava com metal e acrílico e eu fui hippie da Praça da República. Acredite se quiser. Que legal. Eu era cabeludo. Eu também. Eu joguei foto. Igual Tomás era. Eu era. E uma cliente pediu para fazer os vitrais da casa dela. Eu acho que foi aí que eu vou fazer uma faculdade de arquitetura. Quantos anos você tinha? 16? 19. Fluiu, porque era realmente o que eu queria. Uhum. Eu sabia, tinha certeza, logo quando eu entrei, eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria. Que legal. Foi mais ou menos o que aconteceu quando eu entrei na sua casa aqui pela primeira vez. Que é uma história que eu gosto de contar, porque eu lembro quando eu vim aqui, devia ter uns 10 anos talvez, primeira vez. O Tomás falou, eu mudei pra minha casa nova, vamos lá. Aí eu cheguei aqui e falei, cara, nunca vi uma casa dessa, né? E reparei nos detalhes que eram muito diferenciados já pra época, né? E eu perguntando pro Tomás, falei assim, cara, essa casa é muito interessante, né? Isso é muito diferente. Aí ele falou, foi meu pai que fez. Aí eu perguntei, seu pai é pedreiro? Ele falou, meu pai é arquiteto. Eu falei, arquiteto, tá aí, né? Caiu a ficha. Aí a partir desse momento eu comecei a sempre prestar atenção em arquitetura, comecei a sempre prestar atenção o que fazia um arquiteto, né? Você depois que se formou, você chegou a trabalhar para a empresa de arquitetura ou você já foi direto montando seu escritório? Eu fiz um estágio em São Paulo. Foi um período curto, só para ter uma ideia, mas quando eu saí da faculdade já fui direto. Não era obrigatório ter estágio na faculdade? Não, naquela época não. A primeira casa que eu fiz, eu não era nem formado ainda. Eu fiz o projeto, os vizinhos, casais compraram um terreno aqui perto. Porque hoje em dia as pessoas se sentem... Demora para ter segurança demora. Entrar no mercado de trabalho sozinho, né? Então você quer geralmente trabalhar num escritório para aprender como funciona. Você foi aprendendo tudo no aí peguei projeto comercial, aí comecei também com a parte que nem o Tomás faz muito, restaurante, não sei o que, também fiz bastante coisa. O primeiro escritório que eu tive era eu e um outro amigo meu que estudou comigo. E aí ficamos um período juntos e depois cada um pegou o seu caminho. Uma coisa, eu tive uma vantagem, eu acho que foi. Eu fiz uma escola industrial antes de ir para a faculdade. O meu ginásio era parecido com o curso técnico, mas assim, a gente tinha fundição. Nossa, que legal. Fazia fundição, era quase pedreiro. Não, mas é legal, a base, né? E aí tinha ajustagem de peça. Então ele te ensinava a fundir a peça, aí ia para a oficina e ajustava a peça. E tinha uma aula que foi muito importante. Você fazia desenho em 3D. Na mão. Na faculdade eu tinha aula disso, que era mais fraca do que o que eu tive no ginásio. Hoje você me dá uma caneta na mão, eu desenho o que eu estou enxergando aqui. Assim, hoje eu pego um grande computador para fazer 3D, eu não consigo fazer. Eu chamo o Tomás, ele faz um 3D para mim. Mas era um grande diferencial. É um grande diferencial. Isso era uma coisa que eu ia perguntar também. Durante a sua carreira, você viveu várias transformações e evoluções, né? Talvez o arquiteto que começou a trabalhar nos anos 20 trabalhou a vida inteira da mesma forma, na mesma metodologia. Dos anos 70 para cá, né? Foi do papel, depois entrou o CAD, agora entrou o BIM, daqui a pouco é o ChatGPT, sei lá. Então assim, a gente está vivendo inteligência artificial. A gente está vivendo constantes evoluções. Sim. E como foi para você se adaptar a cada uma dessas transformações? Eu tive que ir contratando gente, porque o meu sistema de projeto continua o mesmo. Assim, eu pego papel, caneta, lapiseira,
Aí faço o croquis. Aham. E aí eu mando pra frente. Mas eu não projeto no AutoCAD. O Tomás já não, o Tomás ele projeta em 3D, já vai ele. Eu já vou no Lapidando, SketchUp né? direto, sei lá, e já consigo subir em 3D. É, A gente também, a gente já trabalha no BIM, a gente já começa, direto. começa o projeto já no 3D, né? Sim. E É lógico que eu volto pra mão, eu tenho também isso, essa lugar. aqueles sketches iniciais, assim, para conceito de ideia, a gente vai, rabisca ali, mas Sim. na hora, tá bom, agora vamos pegar essas ideias e começar a projetar. Aí a gente já vai direto pro BIM. Sim. É muito interessante como isso tudo tem evoluído e você tem que correr atrás, né? Tem que. Não, senão. Eu acho vai pra que, frente. eu acho que você tem que correr atrás de entender o que tá acontecendo. Tem Às que vezes saber meu fazer pai já daquele virou pra jeito. mim e falou, putz, será que eu faço um curso de SketchUp pra tentar fazer? Eu falei, putz, pai, acho que não sei se precisa. Melhor ele contratar alguém para fazer isso. Entendeu? E focar na parte Você não vai conceitual. ficar conceitual. trabalhando nisso 24 horas. Se você fizer todas as etapas do projeto, você não consegue É, ser eficiente. Então você exatamente. acaba tendo que delegar, e aí Exato. você foca na parte principal, que Que é é o o conceito, projetar, né? exato. Ou a parte comercial. Durante a sua carreira, teve alguns projetos que foram assim, pontos pivotantes? Você falou assim, a partir desse projeto teve uma mudança muito grande ou... Teve um conjunto residencial grande, Uhum. acho que começou a mudança aí. Aham. Eram acho que 8 prédios, era uma coisa grande. 8 prédios é bem grande, né? Tinha que ser tudo AutoCAD. Né? Aham. Um volume muito grande de trabalho. Né? Um volume grande de trabalho e você tinha que. Foi uma fase muito grande da cidade que Aham. verticalizou e a gente tinha bastante projeto. Eu tinha que, na verdade, acompanhar o trabalho do pessoal do escritório. Então eu também, até chamei o Panis uma vez, ele deu aula para todo mundo no escritório. Então o escritório teve que se adequar para receber esse projeto, né? Lógico, Entendi. foi uma evolução. Tem o o PV, o AutoCAD original, o Tem R16, guardado, sei lá, né? tem lá os disquetes dele. Ah, os disquetes. Aí foi indo, você tem que estar se atualizando, que nem você falou do BIM, né? Aham. Eu ainda não cheguei no BIM, Entendi. entendeu? É. Logo eu chego. Pode Exato, até terceirizar entendeu? também, outras empresas que tem, façam É, isso. exato. Eu acho que ele não precisa aprender isso. Às vezes, talvez nem a gente. Eu trabalhei, eu fiz umas coisas com BIM agora. É legal. Mas você não precisa fazer isso. É Não. igual a renderização, por exemplo. No começo, quando era só eu e a Margot no escritório, eu me virava a fazer renderização, mas Sim. ela nem tinha uma qualidade que eu gostaria e demorava demais para fazer. Porque é muito mais eficiente pegar uma pessoa que já é boa naquilo Sim. e falar assim, vamos, é uma colaboração, né? Uma terceirização. Uma outra coisa também que eu sempre achei muito interessante, eu convivi muito nessa casa, e muitas vezes eu vim aqui e vocês não estavam, né? E o Tomás, vamos lá em casa, meus pais estão viajando. Aí passava 15 dias, vamos lá em casa, meus pais estão viajando. Putz, esses caras viajam. E eu achava muito legal isso porque meu pai viajava muito porque ele era piloto, mas assim, eu conhecia poucas pessoas que viajavam tanto quanto o Mauro e a Lilian. E não era aquela viagem tradicional, a família brasileira vai pra Miami passar. Não, eles iam pra Indonésia, iam pro Jalapão, para as coisas assim, muito diferentes que eu falo assim, nossa, esse lugar existe, né? E você traz inspirações das viagens para arquitetura ou você vai pra viagem justamente para desconectar? Quando você viaja, você registra um monte de coisa. Uhum. E eu adoro fotografia também. Não que eu vou usar aquilo. Num Mas projeto assim, específico, mas aqui sempre fica como uma. Fica Referência. Fica registrado nas referências. imaginado, né? Você isso aqui, gostei, lembrei, nossa, deu certo. Funciona assim. A gente tem muito isso porque o fato da Margot ser de fora, o fato da gente ter um background, uma história tão diferenciada e ter morado em outros países, ter viajado tanto, a gente sem querer repara nisso no nosso projeto. De repente a gente está fazendo um projeto, a gente nem sabe porquê, mas a gente vê assim, putz, isso aqui tá parecendo aquele negócio que a gente viu lá na Tailândia. Fica armazenado. Fica aqui, você nem percebe, né? Mas no fim das contas traz traz bastante bagagem, né? É o Pinterest da vida real. O que você vê de diferente no mercado da arquitetura de quando você começou para hoje? Você vê alguma discrepância? No meu caso, eu vejo a quantidade de profissionais que na minha época tinha e a quantidade de profissionais que existe hoje.
Não dá nem para te falar Ah, quantos mil apareceram depois. ah, Era muito mais fácil pelo número de profissionais que tinha na época. aham. E o número de oferta não aumentou na mesma proporção? Não aumentou na mesma proporção. E existe uma interferência muito grande na arquitetura por outras profissões. Uma escola técnica de edificações. Uhum. E eles formam designers de interiores. Uhum. O designer de interiores faz o quê? Designer de interiores. interiores, Só que ele faz também Aham, projeto de arquiteto. entendi. Além disso, as empresas se estruturaram para oferecer o projeto para os clientes. Uhum. Loja de revestimento, Ah, entendi. entendeu? Uhum. Loja de planejado. Não tinha naquela época. Aham. E hoje Ah, tem entendi. Muitas. muita. Então você tem uma concorrência enorme. Essa é a diferença daquela época para essa época. Você acha que o engenheiro civil concorre muito com o arquiteto hoje em dia também? Também. Eu vejo isso bastante o empreiteiro. O engenheiro civil também está concorrendo com o arquiteto. Eu acho que vai também do cliente saber o que ele quer. Saber o que ele quer. O problema é. Tem o barato sai caro. Tem muitas mas coisas isso que. acontece. Às vezes pega o outro e depois volta. Depois volta. vai Pelo fazer- amor de Deus, não deu certo. Não sei o quê. Eu avisei. Eu falei pra você. E dessa parte da arquitetura, eu reparo muito nisso. Eu acho que essas coisas estão... Olha, gato, cachorro, cachorro, gato. Eu sempre gostei dessa parte artística de desenho, né? Do design. Eu, quando era pequeno, eu gostava de desenhar carro. Aí eu falei assim, eu quero ser designer de carro quando crescer, né? Pensei em fazer desenho industrial, mas a arquitetura parecia algo mais abrangente. Eu notava um grande diferencial em você para esse tipo de escolha, por exemplo. Na época, o pessoal tinha moto. Aí o pessoal tinha Sete Galo, né, aquela Suzuki e tal, aí chegava uma hora de BMW. Eu nem sabia que a BMW fazia moto. Eu também não. O cara tinha uma moto da BMW, né? Aí, quem tinha caminhonete tinha D20, não sei o que. Aí o Mauro chegava de Pathfinder, SUV japonesa. Eu falei assim, cara, de onde vem essas coisas? Eu só vi em revista isso. É gosto. Não, mas é muito interessante de onde você busca, porque assim, era muito diferenciado. Você via todas as motos, uma do lado da outra, a moto do Mauro. Aquela moto que parece assim, moto de arquiteto. E aí o carro do Mauro, putz, é o carro de arquiteto, aquelas linhas todas. Era muito. É gostoso. Né? Era muito à frente do Eu também tempo sempre aquele gostei. carro naquela época. E até assim, vinha aqui, todo mundo tinha equipamento de som. Aquele equipamento de som plástico, preto, não sei o que, aí chegava aqui, uma hora tinha uns equipamentos de som de madeira. Aí eu falava assim, Tomás, e esse caixinha de som do seu pai? Aí o Tomás, põe no churrasco aí. Então eu falei assim, nossa, cara, seu pai vai te matar, velho. E tinha as caixinhas de som de madeira. Esse foi também. sempre o meu problema. O Tomás. O Tomás e o Nicolas. Tava, Vem aqui que meu pai vai viajar. Eu gostava de ir pra ficar fuçando nas coisas, porque aí chegava assim, na sala de música, aí tinha as coleções de laser disc, as coisas que umas tecnologias que eu nunca via na vida, né? E hoje você tem que jogar E fora. eu não funciona mais, né? Cada objeto assim, mesmo os objetos corriqueiros do dia a dia, os do Tomás eram sempre a bicicleta do Tomás, que era a primeira bicicletinha branca A dele, branca. tá? Parecia um espaçonave, Tem né? que achar essa foto. Todo mundo tinha Bonito. aquelas calóizinhas, e Era aí... bonito. E aí foi muito engraçado que quando eu fui comprar a primeira bicicleta da Helena, eu lembrei muito disso. O pessoal vai na Decathlon, Sim. pega aquela bicicletinha de plástico lá do Homem-Aranha e fala, toma aí. Eu falo, Não, Ali não. madeira. Aí eu achei uma bicicleta Eu vi pra aquele ele. que você pedalava que ela ia de carrinho. Qual que Ah, era? essa daí é a carga Nossa, básica, a que bicicleta legal. daí que eu levo ela. Era legal. Mas a primeira bicicleta que eu dei pra ela, que é uma bicicleta de equilíbrio, ela é uma bicicleta que o quadro dela é madeira laminada, curva, não sei o que, não tem emenda, maravilhosa. Eu falei assim, essa bicicleta vai ser tipo aquela bicicleta tua, essa é a mais legal da rua, né? Total. Ela já nem usa a bicicleta, Não, mas isso eu quero acaba- deixar essa você bicicleta acaba exposta. transferindo, né, para o que você vai adquirir em função do desenho. Aham. Isso, Né? muito. É muito, porque você vive de desenho, você está sempre fazendo desenho. Isso aí. E acho que isso é uma forma de você demonstrar que você pensa um pouco diferente. Aham. O trabalho do arquiteto, bom, eu quero Esse uma cara coisa tem um diferente. estilo Esse diferenciado, cara pensa diferente. Aham. Então, É. vamos juntar porque eu tô vendo que ele tem uma visão diferente. Hoje, com rede social,
A gente consegue mostrar a visão que a gente tem no Instagram, a gente falando, ó, fui visitar esse lugar, olha que isso legal que isso me aqui, chama atenção, eu gosto né? do carnaval, eu gosto disso aqui, ó. E vira e mexe eu recebo o pessoal falando assim, ó, você tem um estilo de vida muito massa, vou te contratar. Sabe? Não é nem pelos projetos que você fez. Pelo estilo de vida que você tem. Entendeu? Tem gente que procura a gente pelo Instagram da Macau, mas até pelo Instagram pessoal. É. Fala, meu, suas viagens são muito legais. É. Eu quero fazer uma casa. Então, você tem umas referências boas, olha que legal. Hoje você tá com um óculos bem discreto. Os óculos do Mauro eram uma coisa assim. Eu tenho um lá que tá guardado. Eu preciso trocar a lente. Eu e a Margot, a gente sempre fala isso, né? A gente tá num lugar assim, chega um cara assim, com um óculos, e fala assim, esse cara ou ele é publicitário ou é arquiteto. Não tem como ser outra coisa. Identifica, né? Identifica, né? Os óculos do Mauro eram referência. Tem Tem alguns aí. Agora eu vou coleção começar meio o grande óculos, de ó, óculos. já vou me inspirar. Tudo voltado pro design, né? É. Jeito. Não. Teve muita banda que eu descobri aqui também. O Jamiroquai, eu você comecei a ouvir Ele Jamiroquai. é tio Marcos. O meu irmão, ele só não era músico, Não. ele era DJ naquela época. É. E esse negócio de família, assim, vocês já chegaram a trabalhar junto, né? Já. E o estilo de vocês. Até hoje, o na estilo verdade. de vocês bate, assim, foi Bate tranquilo e nesse. alguma coisa, ele tem uma visão, Uhum. mas aí a gente. Separa. Aí eu tenho que explicar pra ele que tem coisa que funciona e tem coisa que não. E eu provoco, eu vou lá e falo, vamos fazer um pouquinho mais assim, ó. Eu conheço uma relação mais ou menos parecida com essa. Então. É normal acontecer, né? Mas é bom ter essa provocação, Sim. né? Pra você É. também sair um pouco da Sim. zona de conforto. Não, e o resultado é sempre bom. E a gente tá aqui falando da inspiração que essa casa trouxe. Agora eu acho que é hora da gente mostrar um pouquinho. Bora. Vamos lá, dar um rolezinho aqui?